Paz, Igreja do Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos para poder sermos abençoados pela palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por esses dias, Senhor Deus, embora estejamos, Senhor Deus, ainda envolvidos com essa pandemia, mas sabemos que o Senhor tem tomado conta da Tua igreja, tem tomado conta dos Teus filhos, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que ainda com o amor que o Senhor tem nos tratado, que nós possamos receber da Tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Recebemos uma porção de Ti, Senhor Deus, nesse momento, em ouvirmos a Tua palavra, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, no momento que os Teus filhos estiverem ouvindo, estiverem, Senhor Deus, presenciando, Senhor Deus, este culto, que ela possa ser bênção, possa ser um divisor sobre suas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Para darmos continuidade ao nosso culto, né? E eu optei por trazer uma palavra, né, buscando no Senhor, uma palavra quase como uma continuidade daquilo que nós fizemos semana passada. Semana passada nós falamos sobre o nanismo espiritual, o porquê que o crente não cresce muitas das vezes, o porquê que ele não avança, né, muitas das vezes, e nós identificamos, talvez você tenha identificado na tua vida o porquê que você não desenvolveu espiritualmente alguns potenciais, o porquê que você tem sido sempre pequeno em algumas coisas. E eu queria trazer hoje uma palavra em onde que nós possamos refletir também, para que nós possamos dar continuidade ao quê? Ao crescimento, exatamente sobre isso, né? E o tema de hoje que nós vamos falar é crescer é necessário, né? Se o nanismo pode ser uma doença, é algo que nos aprisiona a um corpo pequeno, né? O nanismo espiritual nos mantém também pequenos, né? Então existe uma necessidade de crescer, e ela é necessária sobre nossas vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 2 Pedro, né? E no capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Então, nós já sabemos que a Bíblia ela é a revelação de Deus, né? E ela, na realidade, ela é a única forma de conhecer Deus. Me surpreende muitas pessoas, muitas vezes, terem elas terem, não conhecimento, mas elas quererem dar suas opiniões do que elas acham, né, sobre Deus, sem identificar de onde que elas tiraram esse conhecimento, né? Eu acho que Deus é isso, mas de onde você tirou esse conhecimento? De onde você identifica que Deus é isso que você está dizendo, né? A grande maioria das pessoas que tenham alguma opinião sobre Deus é exatamente sobre a Bíblia. Elas retiraram da Bíblia, né? Deus é um ser supremo, Deus é isso, Deus é aquilo, aquilo outro, mas elas vieram de algum momento da sua caminhada, né, da sua vida, né? Pode ter sido criado num lar cristão ou não, mas alguém, de repente, trouxe para dentro de casa essa matéria, vamos dizer assim, esse ensinamento sobre Deus. E aí a pessoa pegou aquelas porções e formou para ela o seu ídolo, o seu Deus, e ali ela vive para esse Deus, ou ela diz, e todas as vezes que alguém traz um Deus que não seja aquilo ali, ela não concorda, ou ela não aceita, ou ela tem uma divergência, exatamente porque ela criou o seu modo, o seu entendimento do que é Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que não existe nenhuma outra forma de conhecer a Deus através da palavra dele. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos Deus na sua essência. Mas, pastor, e a oração? Não, a oração também é uma forma. Alguém disse que a oração é a respiração da vida espiritual. É uma necessidade básica do verdadeiro cristão que deseja ter comunhão com Deus. A oração
nós falamos com Deus, mas é através da leitura da palavra que nós vamos conhecer os atributos de Deus, conhecer as ações de Deus, conhecer como é que Deus trabalha em nossas vidas, como é que Deus age em nossas vidas, e como Ele pode fazer, e como eu posso me acessar até Ele, né? Então, nós podemos identificar que muitas pessoas começam a sua vida desse jeito, dessa forma, tentando encontrar Deus, mas do seu jeito, do jeito que ela imagina, né? E ela imagina que Deus é desse jeito e ela começa a trabalhar desse jeito, né? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Olha só. Então, conhecer a Deus é algo importantíssimo. Conhecer da tua graça e da sua misericórdia é importantíssimo, né? O versículo que nós iniciamos lendo lá, que nós devemos crescer em graça e conhecimento de Deus. Então, é sempre o quê? Uma necessidade que o cristão tem para esse crescimento, para essa evolução, né? Alguns especialistas, né, dizem que você não deve se preocupar em conhecer uma nota falsa. Você tem que conhecer a verdadeira. A partir do momento que você conhece a verdadeira, você identifica a falsa. Mais ou menos é isso. Quando você conhece o Deus verdadeiro, você vai saber que qualquer outra obra, qualquer outro ensinamento que não esteja dentro da tua palavra, ensinado por ele, que não seja do cerne de Deus, qualquer outro ensinamento é falso. Então se torna mais fácil do que eu tentar identificar a falsidade desse Deus, daquele outro. Não basta eu conhecer o único e verdadeiro Deus. A partir do momento que eu conheço esse, tudo aquilo que vem fora daquilo que ele nos ensinou, daquilo que ele daquilo que ele quer para nossas vidas, então, se for fora, nós já vamos saber que é falso, que não pertence a ele. Amém? Agora, o que significa crescer em graça e em conhecimento? E aí nós precisamos ter algumas considerações primeiro para a gente poder entrar nesse assunto, né? Então, nós precisamos entender, em primeira coisa, que todo crescimento ele depende de vida. Logicamente, nada cresce se não tem vida. Uma pedra ela não tem vida, então ela não cresce, ela permanece sempre do mesmo tamanho. Já qualquer outro ser vivo, ele inicia através de um nascimento. Da mesma forma, a vida espiritual acontece conosco, né? Nós precisamos nascer, né? Jesus chegou a falar para Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? E a Bíblia também nos ensina que nós éramos mortos para o mundo. Então, a primeira coisa que o homem precisa fazer para crescer é nascer, porque através do nascimento ele começa a gerar crescimento. O crescimento também, ele se torna aí o quê? Uma necessidade, ele não é uma opção. Semana passada, como nós já lembramos, nós falamos sobre o nanismo, né? Que na verdade é uma doença que impede alguém de crescer e ela permanece com o corpo pequeno, com seus entendimentos, de repente, né? Sua faculdade até adulta, mas o seu corpo permanece pequeno. A vida espiritual, se nós não crescermos, se nós não desenvolvermos, nós vamos ficar como crianças, meninos espirituais, né? A nossa mente não se desenvolve, não cresce, não evolui, né? Olha, nós lemos inclusive essa passagem na semana passada, de Filipenses 3, 13 e 14, onde Paulo descreve o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o crescimento ela é uma necessidade, ela não é uma opção. Porque se aquele que nasce e permanece e não cresce, ele permanece criança, ele permanece menino e ele não desenvolve e não recebe tudo aquilo que deveria receber do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que o crescimento também ele é algo gradual. Ninguém chega
com uma criança. A mãe vai para o hospital, vem com a criança no colo, né? E chega com aquele bebê e já diz assim, ó, o leite está na geladeira, no final do corredor é o banheiro e tal. A tal hora você dorme, a tal hora você levanta. Ninguém faz isso porque essa criança não tem ainda habilidade nenhuma. Não tem habilidade motora, não tem visual, não tem conhecimento de nada, não consegue ficar em pé, não come, não bebe sozinho. É uma dificuldade só. Antes, o que precisa fazer? Ele precisa ter um crescimento, ele começa no seu dia a dia. Isso cai por terra, inclusive, algumas coisas que algumas pessoas falam de santificação instantânea. Eu levantei a mão, aceitei a Jesus, pronto, já tô santo. Não é dessa forma. Existe um crescimento, existe o escorregar, né? O cair, o levantar, o chorar, o reclamar, o aceitar, o aprender, o sentar com alguém para poder receber aquilo ali, até chegar a um ponto em que nós passamos de ser esse que fomos ajudados, passamos a ajudar, passamos a abençoar, passamos a ensinar, a caminhar junto, a dar, né? Mas o cristão, quando recebe a palavra de Deus, ele é aquele que ainda está apto ou está sendo preparado para receber. Ele precisa receber, né? E aí você, de repente, às vezes até pergunta, se não é instantâneo, como é que acontece quando uma pessoa aceita Jesus? Bem, basta, talvez, não sei se você já olhou, apesar de eu ter falado várias vezes, mas uma das coisas que acontece é quando nós olhamos para trás e vemos aquilo que nós fizemos, o que eu fiz nesse período. Então é quando nós olhamos para trás. Irmãos, quando você olha para trás e você identifica que agora, que 5, 10, 2, 1 ano atrás, você hoje ama mais Jesus do que amava lá naquele período, quando você aceitou Jesus, poxa, porque você agora identifica as suas obras com mais facilidade, e você sente, vamos dizer assim, agora mais peso sobre o pecado, sobre os erros que você comete. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma forma que está sendo mostrada a você que você está tendo crescimento. Porque quando nós cometíamos pecados, e esse pecado não nos doía, e agora nos dói, e agora nos faz refletir, e agora nos angustia, e agora tira o nosso sono, e agora nos faz chorar, isso é crescimento de crescimento espiritual, porque agora eu estou experimentando uma nova vida, e essa nova vida não aceita mais aquilo. Isso é crescimento espiritual, né? Você obedece mais a palavra de Deus, você agora tem uma visão de sempre buscar ao Senhor em oração para tomar suas decisões. Isso é motivo e esse é um dos modos de você identificar que você está no caminho certo, você está crescendo espiritualmente. E esse negócio de santificação automática, ela na verdade ela não existe. Ela acontece dia após dia. É um tijolinho após outro tijolo. É um ensinamento atrás do outro ensinamento. Por isso, irmãos, a necessidade de uma leitura da palavra de Deus, a necessidade de uma reflexão da palavra de Deus, de um aprofundamento da palavra de Deus, para que nós possamos conhecer a mente de Cristo, para que ela combata a nossa mente. Amém? Né? Agora, qual a importância dessa graça de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do crente, né? A graça, ela é tudo aquilo, a graça, melhor dizendo, ela se opõe a toda forma humana de se aproximar de Deus pelos próprios esforços. Nada do que nós fazemos nos faz aproximar de Deus. É a graça que nos faz isso. É a graça dele que nos deixa aproximar. Porque nós, dentro daquilo que nós vivemos o Evangelho, nós não temos condições de nos aproximarmos com nossos esforços. Mas eu colaboro muito com as pessoas, eu dou muito agasalho, eu dou alimento nessa época de pandemia, então agora eu faço muita coisa, eu saio todos os dias para poder fazer uma obra para o Senhor. Nada disso é merecedor.
né? Eu ganhei o prêmio Nobel da Paz, eu distribuí, acabei com a fome do mundo. Nada isso é merecedor. Nós estamos falando de Deus, né? Então, por isso nós devemos nos lembrar constantemente que nós somos salvos pela graça, não é por merecimento. É por ela que nós estamos, essa graça é que nos leva a ter essa salvação, né? Porque nós ainda relacionamos muitas coisas da nossa vida pela, vamos dizer assim, o sistema de méritos. Esse sistema é um sistema do mundo, né? E é comum, né? Em muitas situações, e a gente aceita, e não é errado. No mundo. No mundo, você estudou muito, estudou bastante, aí você alcança o quê? Você alcança uma faculdade. Então, aí lá na faculdade você estuda muito, você conclui bem, aí você vai, isso reflete em quê? Por mérito, poxa, consegui um emprego bom. Aí você chega no seu trabalho, você trabalha bastante, você é um cara dedicado, se apresenta todas as suas, tudo aquilo que o seu chefe pediu. Você faz com bastante rigor e bastante afinco. Aí, logicamente, isso traduz em quê? Um salário maior, um salário melhor. Né? Pelo menos normalmente acontece isso. E aí, com você com um salário melhor, aí você tem possibilidade de que te comprar coisas melhores, coisas mais importantes, viajar mais, locais mais distantes, né? E essas coisas todas. Então, esse sistema, vamos dizer assim, de mérito, de premiar as pessoas, ela alimenta o nosso orgulho, mas ela não serve para Deus. Ela não serve espiritualmente, porque não existe mérito nenhum em nós para nós estarmos na presença de Deus. Nada do que nós fazemos faz nos merecer estar na presença dele. Merecer a sua graça, merecer a salvação, merecer aquele sangue vertido na cruz, porque foi por mim, foi por você. Nada pode fazer isso. Então, se nós sabemos que a graça é um favor imerecido, o mérito aqui não entra. Nós não temos nenhum tipo de mérito sobre todas essas coisas. Né? Olha o que diz lá em Romanos 4, 5. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Né? Então, sob a graça de Deus, recebe toda a glória e orgulho humano, toda a glória e o orgulho humano é humilhado, ou seja, está abaixo de todas as coisas. Amém? Mas como é que nós vamos crescer nessa graça em Jesus? 1 Pedro ele dá uma dica muito grande para mim e para você. 1 Pedro 5,5 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, crescer em graça envolve chegar a um maior entendimento sobre a santidade de Deus, a sua justiça e soberania, enxergando assim mais de nossa própria rebeldia, egoísmo e orgulho. Né? Você quer ver mais do que você é indigno de ser objeto da graça salvadora de Deus. Então, quando o orgulho abate, quando o orgulho vem, melhor dizendo, sobre o homem, esse orgulho tende ao homem achar que ele é mais digno, ele é digno de estar na presença de Deus. O homem sempre tentou isso, sempre tentou fazer isso. E até hoje, quando o homem não consegue, como ele não consegue estar na presença de Deus, então ele faz o quê? Objetos para ele poder adorar, para ele poder estar na frente dele, desse objeto, olhar para ele, fazer seus pedidos, fazer suas orações, fazer seus pedidos, fazer suas necessidades aí, né? Crescer em graça é ter a mesma consciência que Isaías teve, né? Olha o que Isaías diz lá em Isaías 6,5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É engraçado porque a primeira reação que ele teve é exatamente identificar que sua boca
não era santa o suficiente para estar na presença de Deus. E ele falava da impureza dele. E ele falava que, ao mesmo tempo que ele tinha os lábios impuros, ele convivia com outras pessoas também impuras. Poxa, agora eu cheguei na presença de Deus, estou ferrado. Ai de mim, acabou comigo. Se você continuar no texto, ele vai dizer que o anjo pegou uma tenaz é como se fosse um alicate, alguma coisa, foi até o trono, pegou, né, um pedaço da santidade e botou na língua dele para poder purificar a sua língua, para ele poder conversar com Deus, para ele ter relacionamento com Deus. Olha só que interessante, irmãos. Se nós quisermos chegarmos até Deus, se nós quisermos estar à presença de Deus, Deus providencia, inclusive, a santificação dos nossos lábios, para que a gente possa se aproximar dele. E a graça que o Senhor tem sobre nós, ela nos alcança e tira o nosso pecado, e tira tudo aquilo que nos impede de estar na presença dele. Então, o homem alcança a graça quando ele identifica que ele é pecador e que ele é minúsculo na presença de Deus. Ele não merece estar na presença de Deus. Né? Existe um outro texto que está lá em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: quando eu era um menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, se o homem quer alcançar a graça de Deus, ele tem que ser o quê? Um varão perfeito. A Bíblia fala do varão perfeito, né? Que tem a estatura de varão perfeito. Né? E esse texto aqui, ele fala de o menino faz coisas de menino, coisas infantis, e quer coisas infantis. Né? Eu estava vendo esses dias agora um programa daquele de reforma de casa, né? E o garoto disse que queria um quarto da quebradeira, onde ele podia entrar e quebrar tudo. E o pai, não. Mas e para ele aquilo era importante. Na cabeça dele, de uma criança, aquilo era muito bom, aquilo era importante. Só que o texto diz que quando eu chego a ser homem, todas essas coisas têm que ficar para trás. Tem muito crente que está querendo ter a estatura de cristão, mas ainda tem os seus pensamentos ainda como criança. Como ainda um jovem adolescente que tem uns pensamentos ainda errôneos sobre a palavra de Deus. Tem que deixar todas essas coisas para trás. Tem que crescer, tem que amadurecer. Né? Quando o homem amadurece, ele consegue estar na presença de Deus, ele consegue ser tocado pelo Senhor. Aí sim, lá em Efésios, né, está escrito em Efésios 4, de 13 a 15, está assim: até que todos cheguemos. Irmãos, veja como é que é uma sequência, né? Veja só a sequência. Vamos de novo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, só deixamos de ser crianças espirituais quando adquirimos esses valores. Ou seja, quando alcançamos, chegamos ao que? Uma unidade de fé, a conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, estatura completa de Cristo. Deixamos de ser crianças desse jeito. Crianças espirituais, infantis, que é levado por qualquer palavra que alguém diz. A igreja hoje está sendo atacada de muitas formas, porque na realidade antes você saía de casa e ia até vamos dizer assim, um falso profeta, e lá você ouvia a palavra. Hoje não, ele entra dentro da sua casa através da televisão, ele entra na sua casa através do WhatsApp, as pessoas te mandam de repente uma mensagem, alguma coisa. Ele entra dentro da sua casa através dos cultos, dos telecultos, né, dentro da televisão, e pessoas que começam a trazer ensinamentos que não são da palavra, que alimentam o próprio ego, que alimentam o próprio homem, e
Ele vai recebendo essas coisas dentro de casa, e aí sim nós vamos descobrindo quem é o menino e quem é o varão perfeito, quem é a criança espiritual e quem é o adulto espiritual. Porque quando tem muita gente que tem aparência de adulto espiritual, mas não tem nada de espiritual, nada de adulto. Ainda são meninos. A graça que deveria estar sobre ele ainda não foi alcançada, porque ele não desenvolveu, ele não cresce. E nós precisamos, irmãos, deixar de ser crianças espirituais, deixar de ser crianças e passarmos a tomar não mais leitinho, mas tomar da comida sólida, da comida forte, aquilo que alimenta nossas vidas. Para crescer em graça, precisamos de conhecimento de Cristo e o conhecimento sobre Cristo. Né? Então, crescemos no conhecimento de Cristo à medida que obedecemos a Ele. Jesus disse lá através de João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, crescer no conhecimento envolve saber e viver os fatos sobre ele e conhecê-lo pessoalmente, intimamente. Então, você precisa dessas duas coisas. Você precisa saber e conhecê-lo. Saber quem ele é. Agora você tem que conhecê-lo. Agora você tem que se aprofundar no conhecimento de quem é Jesus. Porque senão você não recebe, não vai ter o crescimento sobre a sua vida. Então, irmãos, para a gente poder estar terminando, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus significa aprender constantemente na sua palavra. O que eu queria trazer para você nesse momento é que todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, todas as vezes que nós temos um conhecimento da sua palavra, se nós não atentarmos para ele, nós vamos ser levados para qualquer lugar. Hoje estaremos numa situação aqui, amanhã estaremos em outra. Né? A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós podemos ser levados para outro local. Agora, quando nós identificamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus de maneira correta, a nossa fé se estende, cresce, avança, e ela é absurdamente transformadora em nossas vidas. Não existe nada que possa tirar o homem da presença de Deus se ele tiver uma fé todo dia, que é alimentada todo dia, essa fé que é todo dia, vamos dizer assim, abastecida, ela é fortalecida, ela é apoiada, ela não apenas é uma fé que é ministrada ou ela recebe um pouco de pó, um pouco de calcário, seja adubo, seja lá o que for, mas somente nos fins de semana, somente no domingo. Se nós não alicerçarmos nossa fé na nossa leitura da palavra, no nosso relacionamento com Deus, na oração, todos os dias, irmãos, nós vamos ser transformados em miseráveis. Essa fé que está em nós, irmãos, ela precisa ser rogada. E como é que essa fé que nós temos que fazer, como nós fazemos isso, como nós falamos aqui, nós temos que aprender constantemente na palavra de Deus. Nós temos que buscar viver em comunhão. Tem muita gente que acha que tem que viver sozinho. Irmãos, a palavra nos diz como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união, em outras palavras, Salmos 103, 1. Né? A comunhão é o convívio dos irmãos uns com os outros, né? Esse convívio, ele nos relaciona, ele nos dá, vamos dizer assim, ele faz nos crescer. O homem não veio para ficar sozinho. Há uma necessidade. Essa comunhão, esse crescimento, essa graça, ela precisa ser, vamos dizer assim, ela precisa se identificar dentro do quê? Do significado de partilhar o pão. Sabe quando a gente ceia, que a gente vai partilhar o pão, o vinho, a carne, o sangue, e aí a gente participa daquilo, mas como se fosse uma festinha.
Irmãos, não, ali é a mais excelente compartilhamento que existe, porque nós estamos tendo comunhão com os irmãos e com Deus. Então nós precisamos, irmãos, esse partilhar, nós precisamos estar sempre juntos, unidos. 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Existe uma promessa, inclusive, de volta do Senhor, quando Ele voltar. E nós precisamos estar unidos, juntos, porque todas as vezes que comerdes, quando nós estivermos juntos, irmãos, nós vamos estar juntos, bebendo desse cálice, comendo, anunciando a volta dele. Mateus 6,5 diz, quando orares, ele não diz se orares. Se porventura orares, não, é quando orares. Então, todas as vezes que você orar, ele deixa claro que isso tem que ser um estilo de vida do cristão. Irmãos, a graça, ela me foi dada a você. O Senhor Jesus pagou um alto preço. E ao pagar esse alto preço, Ele quis que nós usufruíssemos disso, que nós vivêssemos isso, que nós tivéssemos essa graça sobre nossas vidas. Então, não há nenhuma outra forma de crescimento, de graça e de conhecimento do Senhor, exceto pela progressão, pelo avançar. O crente não pode ficar estagnado, parado, achando que por simplesmente ouvir algo, ele já cresceu. Ele tem que exercitar, ele tem que trabalhar. Então, enquanto o cristão estiver em movimento, ele permanece firme na fé. Mas se fosse possível o movimento cessar, então o cristão cairia na sua firmeza. A maneira de permanecer firme, então, é ir para frente. A maneira de ser firme é progredir. A maneira de estar vivo de acordo com o apóstolo, como o apóstolo diz. A maneira de estar vivo de acordo com o apóstolo, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É desse jeito, irmão. É o jeito de crescimento, é o jeito de estar vivo, é o jeito de pregar o Evangelho. É estar crescendo em graça e conhecimento de Jesus. Eu queria te convidar a você estar sempre crescendo, a estar sempre buscando ao Senhor nesse crescimento em graça. Crescimento em graça do Senhor Jesus Cristo, para que você possa usufruir de Deus, todos os benefícios que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Feche os seus olhos. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pelo sangue vertido do Teu Filho, Jesus, na cruz do Calvário, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela santificação e, Senhor, pela comunhão do Teu Filho, Senhor Deus, dos Teus filhos, Senhor Deus. Senhor Deus, que a Tua palavra que tem dia após dia, Senhor Deus, entrado no coração, possa ser, Senhor Deus, alicerce, possa ser coluna, possa ser, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que vá balizar, Senhor Deus, a vida deles aqui para diante, Senhor Deus. Que eles possam compreender, Senhor Deus, a Tua palavra e crescer em Ti, Senhor Deus. Que o Senhor seja, Senhor Deus, aquele que vai norteá-los nas decisões das suas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.